A paz do Senhor, meus irmãos, Teologia Pentecostal, estamos de volta aqui com mais um vídeo, mais um ensino precioso para a edificação do seu conhecimento e da sua vida espiritual. Nós vamos falar hoje aqui sobre um dos personagens, na minha opinião, mais extraordinários da Bíblia Sagrada, que é Enoque. É verdade que a gente tem na Bíblia Sagrada aí muitos personagens extraordinários, cada um com o seu tempo, cada um com a sua história, mas sem dúvida um dos personagens extraordinários é Enoque. A Bíblia diz que esse homem agradou tanto a Deus que Deus o levou para si, não permitiu que ele ficasse aqui nesse mundo. Nós vamos ler aqui da primeira genealogia, em Gênesis capítulo 5, nós encontramos apenas em 3 lugares passagens da Bíblia Sagrada que falam sobre Enoque. Nós temos aqui em Gênesis capítulo 5, depois nós temos lá em Hebreus capítulo 11, na Galeria da Fé, e por último nós temos uma passagem escatológica na carta de Judas, no versículo de número 14. Mas são passagens superficiais e que nos trazem muito pouco acerca de alguém que conseguiu um relacionamento tão profundo com Deus. Aqui no versículo de número 21, em Gênesis 5, na genealogia, diz assim: E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos, guarde bem isso. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o levou. Que coisa extraordinária. A gente observa aqui dentro da genealogia que um homem que desenvolveu, apesar de tão pouco tempo de vida, nós temos aqui os 10 primeiros patriarcas da Bíblia Sagrada, onde a média de vida, se você for observar aqui, cada um deles viveu em média 900 anos. Eu anotei aqui, olha só, Adão viveu 930 anos, nós temos Sete, 912 anos, Enos, 905 anos, nós temos Malalel, 895, Jarebe, 962, aí temos Enoque, com 365, Matusalém, o homem que mais viveu na Bíblia e era filho de Enoque, com 969 anos, depois temos Lameque, com 777, e por fim, o último patriarca aqui dessa primeira genealogia, nós temos Noé com 905 anos. A gente observa que apesar de tão pouca idade, era um jovem ainda, perto de 900 anos, nós temos aqui, então, a primeira coisa que foi um jovem, Enoque, ainda jovem, foi arrebatado por Deus com apenas 365 anos de idade. Uma diferença aí muito grande para os outros patriarcas. Era alguém que tão jovem, mas já conseguiu aí desenvolver um relacionamento tão profundo e tão íntimo com Deus dentro aqui desses 10 primeiros patriarcas. A Bíblia não fala de fato o que foi que ele fez, o que foi que ele realizou para que Deus pudesse ter essa atitude com ele. Mas uma coisa é certa, quem ama a Deus, em primeiro lugar, precisa ter alguns princípios. Quem ama a Deus precisa amar, esse é o primeiro princípio. Quem ama a Deus precisa amar as coisas que Deus ama. Não tem como você amar a Deus, às vezes as pessoas dizem, eu já tenho Deus no coração. Ok, mas amar a Deus é amar as coisas que Deus ama. Não tem como você amar e ser totalmente divorciado das coisas que Deus ama, que Deus gosta. Ou pior, não tem como você dizer que ama a Deus e odeia as coisas que Deus ama. Esse é um dos primeiros princípios. Por que não dizer que isso seria alguém segundo o coração de Deus? Talvez é essa a referência quando Deus fala, achei a Davi um homem segundo o meu coração. Davi era um homem que amava as coisas que Deus ama. A Bíblia diz que quando Davi traz a Arca da Aliança para Israel, ele se despe da sua posição, tira a sua roupa real e começa a dançar. Tamanha era a alegria de trazer a Arca da Aliança de volta para Israel. A Bíblia diz lá em Jeremias 17 que nos finais dos tempos Deus daria pastores segundo o seu coração. O que é isso? São homens que amam o que Deus ama. São homens que sentem aquilo que Deus sente. Eu acredito que Enoque, o nível
de relacionamento que Enoque tinha com Deus era justamente esse. Lembrando que esta época era uma época muito difícil, uma época pré-diluviana, onde Deus estava prestes a destruir o mundo justamente pela maldade, pela malignidade que havia naquela época. Os homens estavam mal ao extremo, e a Bíblia diz então que Deus iria posteriormente, a gente vê a história de Noé. Então era um tempo muito difícil, e mesmo assim, né, esse rapaz, Enoque, a Bíblia diz que Deus o levou para si. Há uma referência de Enoque no livro de sabedoria, no livro apócrifo, onde diz que Deus o levou para si para que ele não tivesse contato com o mal. Que coisa extraordinária. Então a gente observa, né, esse personagem tão fantástico, tão extraordinário, que obteve um relacionamento tão íntimo com Deus ao ponto de Deus não conseguir ficar mais sem Enoque. Que coisa linda isso. Eu sempre digo que a gente precisa, em primeiro lugar, desenvolver um relacionamento com Deus onde a gente não consegue mais viver sem Deus. Você já imaginou? Você tem um relacionamento com Deus ao ponto de você entender que você não consegue mais viver sem Deus. E mais ainda, esse relacionamento se aprofundar de uma forma tão extraordinária, aonde Deus não consegue mais viver sem você. Uau! Glória a Deus! Que coisa linda! Foi esse o nível que Enoque chegou. A Bíblia diz que Deus o levou para si. Deus não conseguia mais viver na eternidade sem Enoque. Que nós venhamos desenvolver esses princípios. Como eu disse, amar a Deus é amar aquilo que Deus ama. E o que Deus ama? Deus ama a sua palavra. Tem pessoas que não gostam de ouvir a palavra de Deus. Como é que você ama a Deus, mas não ama a sua palavra? Amar a Deus é amar aquilo que Deus ama, é amar o jejum, é amar a oração, é amar culto, é amar adoração, é amar fazer bem ao próximo. Deus ama essas coisas. Então amar a Deus é amar as coisas que Deus ama. Eu quero encerrar esse vídeo falando uma ilustração que eu acho muito interessante, que cabe dentro desse contexto, extraindo de dentro dessa genealogia que nós acabamos de ler. Uma irmã tinha um desejo muito grande que o seu esposo se convertesse ao Evangelho. Ela ia muito à igreja, o seu esposo não gostava, um homem muito rude, muito duro, não gostava de ir à igreja, não gostava nem que ela fosse, mas a irmã orava muito, pedia muito a Deus para que um dia ele pudesse ir até a igreja, ouvir o seu pastor pregar. A história diz que era um homem muito inteligente, um homem que conhecia muito, um homem culto, o seu pastor. E justamente um dia, de repente um dia, o seu marido então decide ir com ela até a igreja. Ela ficou muito feliz. A história diz que quando ela chega na igreja, ela observa que aquele dia o pastor não estava. Houve um compromisso, o pastor precisou sair, e quem assumiu então era um diácono que estava ali naquele dia. Ela ficou muito apreensiva, porque o diácono não era um homem de muito conhecimento, e ela pensou consigo, logo hoje que eu trago a primeira vez, meu marido vai vir aqui e tal. A história diz que naquele momento o diácono abre a Bíblia justamente aqui na genealogia e começa a ler ali essa passagem que nós acabamos de ler. E no final ele faz o apelo: olha, você que quer entregar sua vida para Jesus, levanta a sua mão. E para surpresa da irmã, esse senhor levanta então a sua mão e aceita o Evangelho, entrega a sua vida para Jesus naquele dia. A esposa não entendeu nada. Quando eles voltavam para casa, ela então indagou ele, dizendo: olha, por que você fez isso? Não entendi. E ele disse a ela: no momento em que aquele rapaz lia aquela passagem, e ele dizia: e fulano viveu, criou filhos e depois morreu, eu entendi que eu precisava de salvação, porque um dia eu iria morrer. Ok? Fique com essa mensagem, guarde aí no seu coração, que você venha amar as coisas que Deus ama. Que você venha entender que todos nós temos um tempo e uma história, mas que os nossos princípios precisam ser sempre os princípios de Deus. Ok? Deus abençoe.